Seres humanos e inteligências artificiais que estão nos ouvindo. Bem-vindos ao podcast do AI Marketing Brasil, que traz as principais tendências de inteligência artificial para profissionais e gerentes de marketing. Eu sou Leandro Scalici, ser humano, CEO e fundador do Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras aqui do Rank My App também, e nós somos os anfitriões aqui desse podcast que tem episódios semanais, trazendo aí novidades, assuntos, insights e várias análises comentadas sobre o mundo de inteligência artificial no marketing. Esse é oficialmente o nosso segundo episódio do nosso programa, então se você não ouviu o nosso primeiro episódio, que foi o primeiro dessa série, na verdade, convido todos vocês a procurarem por nós aí no Spotify, no nosso canal do YouTube também, e também já estamos no LinkedIn divulgando também. Então, é só procurar como AI Marketing Brasil, que já estamos divulgando por lá. E essa semana foi bastante movimentada, né? Eu acho que a gente não tem nem como não começar esse episódio falando do assunto mais comentado relacionado aqui ao ChatGPT, que foi a demissão do Sam Altman, que é o ex-CEO agora, né, da OpenAI. E aí, Leandro, quais são seus comentários aí também como um CEO que acabou acompanhando tudo isso nessa semana? Bomba, hein? Pois é, Sam Altman foi demitido na virada aí para o final de semana, né? A gente só tem um pouco de informação, porque não dá para saber exatamente, ninguém falou exatamente tudo o que aconteceu, mas pelo que eu li, o board achava que a OpenAI estava indo rápido demais, né? Vamos relembrar aqui que a OpenAI é uma empresa, assim, começou como sem fins lucrativos, agora tem alguns fins lucrativos, né? Tem um limite ali de 100 vezes o retorno, mas ela foi criada com o objetivo de quê? Criar uma inteligência artificial super-humana, ou o que é conhecido como AGI, que é Artificial General Intelligence, que é uma inteligência artificial que vai superar os seres humanos em todos os aspectos. Mas o objetivo da OpenAI é criar essa inteligência artificial de forma segura. E o board achou que o Sam Altman estava indo rápido demais nisso e sem olhar tanto para o lado da segurança e que não comunicava muito as coisas que estava fazendo e estava indo mais rápido do que ali estava falando. E aí eles acabaram desligando o Sam Altman, que gerou aí um grande problema, porque vários outros saíram, né? Teve aí uma lista que vários saíram e teve, entre a lista, teve um dos co-founders também, que ele é da área de tecnologia e dados, enfim. Eu acho que esse foi só o primeiro capítulo aí de alguns próximos e muita coisa ainda tem para evoluir do GPT, né? Da OpenAI também. Exato. Para a OpenAI, ela é a maior perdedora desse capítulo, né? Com certeza, porque perdeu grandes funcionários aí que são bem importantes, né, para a inteligência artificial como um todo. E, por enquanto, a maior vencedora é a Microsoft. Por quê? A Microsoft é uma das principais investidoras da OpenAI, se não a principal, né? Eles supostamente investiram 10 bilhões esse ano na OpenAI, e a OpenAI estava com um valor de mercado ali de 90 bilhões de dólares, né? Então, assim, ficaria muito caro a Microsoft comprar a OpenAI. Já haviam rumores de que a Microsoft estava desenvolvendo um LLM, ou seja, já estava ali planejando concorrer com a OpenAI para que ela não ficasse dependente da OpenAI caso esse negócio ficasse muito grande. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, aí no final de semana, a Microsoft contratou o Sam Altman e outros funcionários da OpenAI para serem funcionários aí e liderarem um desenvolvimento de AI dentro da própria Microsoft, que reviravolta, né? E existe aí também o rumor, que também, assim, eu acho que de rumores é o que mais teve essa semana, de que toda essa movimentação foi proposital para a Microsoft acabar saindo ganhando nessa história. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. E uma outra grande movimentação aí que teve nessa semana foi o oficial o lançamento e movimentação de muitas pessoas usando os GPTs personalizados, que mesmo com toda essa demissão, saída, movimentação da equipe principal aí da OpenAI, os GPTs personalizados aí teve um grande destaque nesses últimos dias, né?
e a GPT Store. Então, para quem está ouvindo a gente, é profissional de marketing, já possivelmente ouviu aí alguma coisa sobre ranqueamento de GPTs personalizados, uma nova store saindo, bastante gente falando sobre isso, né, Leandro? Exatamente. Os GPTs passaram a ser muito utilizados, deu pico de utilização. Para quem usou o ChatGPT 4, né, pago, a semana passada viu que estava bem bugado, estava difícil, demorando, ou dando bastante erro, e a própria OpenAI chegou a cortar novas assinaturas, né? Ali no meio da semana passada, justamente por conta desse pico, eles não estavam conseguindo lidar com toda essa demanda, né? Eles ainda não lançaram a GPT Store oficial, mas eles já têm uma tabelinha ali de 15 GPTs de exemplo que eles criaram. Não tem muitos e nem muito interessantes, mas tem alguns que são, por exemplo, o Data Analysis. Você joga arquivos ali, ele visualiza e analisa os dados. O Tech Support Advisor, você pode perguntar ali como arrumar a sua impressora ou qualquer problema. E tem o auxiliar de matemática, que você pode usar ele como professor, né? Mas já começaram a sair alguns GPT Stores aí paralelos. Eu testei 4. O que eu mais gostei é o gptstracker.com, ou seja, gptstracker.com. O melhor de todos porque tem voto dos usuários. Né? Tem muitos que não tem voto do usuário e aí também os donos acabam se aproveitando para, acho que, fazer partes pagas, né? E promover alguns. Esse foi o único que eu vi que já tem lá mais de 15 mil GPTs criados e mapeados. Então, assim, dá para você ver os que foram mais votados. Eu testei alguns, tá? Eu testei um logo creator, achei horrível, não consegui criar um logo ali. Um outro bem interessante é um que chama Life OS, que ele te ajuda a definir metas e rotinas para a sua vida. E tem outros bem interessantes como YouTube Summarizer. Você coloca um link de um vídeo de YouTube e ele faz um resumo do começo ao final do vídeo. Eu coloquei um vídeo de 10 minutos e ele fez o resumo ali em coisa de 20 segundos e estava muito bem detalhado. Achei incrível esse. E tem um outro também que transforma vídeos do YouTube em shorts. Então tem alguns bem positivos, né? E a gente começou a testar e criar aqui GPTs dentro da Rank My App também, né? Você mesmo, Ju, eu vi que criou um lá, já usei e tá bem legal, né? Quer contar pra gente? Olha só, o Leandro já usou meu GPT personalizado. Aqui, internamente na empresa, a gente tem muitas informações, como qualquer outra empresa, e uma das ideias que eu tive foi utilizar uma personagem, um apelido, na verdade, que eu tenho aqui internamente, que é a Juliana, que ajuda, né? Ajuda a Rake. E eu subi alguns materiais que a gente tem, alguns materiais gerais, mais institucionais, explicando onde que você faz alguma informação, quais são os nossos valores organizacionais, coisas desse tipo. Acho que, se eu bem me lembro, eu acho que eu subi 4 PDFs e coloquei algumas perguntas padrões, que normalmente são as perguntas que mais me fazem. E ele respondeu muito bem, eu achei muito legal. Claro que eu comecei a testar com mais profundidade, e aí esse já seria aí minha próxima pergunta para você comentar, Leandro, que é em relação à alucinação. Uma das perguntas que eu fiz foi em relação a outras empresas, como você acha que a nossa empresa responderia X pergunta? E eu acho que ele deu uma alucinada, ele respondeu coisas que não estavam na base que eu coloquei, então eu acho que ainda alucina. Eu acho que essa questão da base que a gente coloca para fazer a criação do chat GPT personalizado precisa ter atenção ainda, mas eu acho que é um grande avanço para uma versão inicial, né? Eu vi muita gente comentando sobre isso. Não importa como você faça o GPT, ele continua alucinando. Ninguém conseguiu criar um GPT que não alucine até hoje. Então, assim, de 9 a 10% das respostas vão conter alucinações se não tiverem ali informações bem diretas do que você perguntou. Então, assim, isso continua sendo um problema, o que faz com que a gente não possa aí usar o GPT sem revisão humana, né? Não pode sair colocando o que o GPT cria diretamente aí em post ou em comunicação com o cliente, né? Isso é um ponto de atenção bem importante. E para quem está ouvindo, quem tiver perguntas ou sugestões de tópicos que a gente gostaria que a gente comentasse aí nos próximos episódios, é só mandar ou comentar alguns das nossas redes sociais. No LinkedIn a gente já está lá ativo, no próprio YouTube também, e aqui no Spotify também pode enviar perguntas também.
E uma das perguntas não, né, comentários que a gente recebeu também sobre, quando no episódio anterior a gente falou sobre os GPTs personalizados, é sobre a privacidade. Então, tem um jeito de você deixar seus dados mais privados, né? Quando você vai criar o seu personalizado, tudo mais nas configurações. Existem aí várias formas, inclusive você pode perguntar para o próprio ChatGPT como fazer um personalizado para você mesmo. Exatamente. O GPT, quando você cria, ele já diz que ele não vai usar aqueles dados do GPT para os treinamentos dele e que ele também não vai guardar aquelas informações. Então, toda vez que você usa um GPT ali, ele não fica gravado como um chat ali do lado. Então, você usa uma vez e aí ele apaga. Esse era um dos problemas que eu estava preocupado, mas depois eu consegui realmente ver que ele não guardava, porque eu desenvolvi um GPT também, né? Brinquei com ele aí a semana passada, fiz um estruturador de feedbacks. O que é isso? Eu tenho aqui um manual de como estruturar um feedback para funcionários, né? Que ele vem de um framework que é do Manager Tools. É um site muito bom de treinamento de liderança e eu desenvolvi ali um treinamento interno, né? Baseado no framework deles, que era todo o material e um vídeo. O que eu fiz? Eu queria que o GPT passasse a estruturar o feedback daquela forma, porque ele tem 4 pontos ali, que são pontos bem claros que tem que ter dentro de um feedback. E aí eu fui subir toda essa informação, todo esse treinamento que já estava pronto, e em 15 minutos consegui estruturar o GPT. Então, o que ele faz? Eu escrevo o que aconteceu, o que eu gostaria de uma forma um pouco aberta, e ele estrutura o feedback para a pessoa, né? Dizendo ali uma questão, qual é o problema que eu estou abordando, né? O que aquele problema está causando e qual é a melhora que eu espero. E aí eu fui testar ele depois, subi assim bem de forma mal escrita algo, e ele estruturou de uma forma extremamente positiva, e eu achei muito bom e bem respeitoso, né? Porque eu acho também que às vezes é um tema que a gente pode envolver uma emoção, e aí você tendo o ChatGPT escrevendo, ele fica muito mais direto, né? Muito mais correto, assim, e ficou muito legal o GPT. Eu gostei muito realmente, foi bem rápido. É o tipo de coisa que agora, ao invés de eu apresentar o treinamento e falar, gente, é assim que faz, eu vou apresentar o treinamento, o próprio GPT e dizer, pronto, você pode usar ele aqui, né? O treinamento é para saber como faz, mas você não precisa gastar o seu tempo pensando em toda essa estrutura. Ele já estrutura para você. Isso eu achei sensacional. Muito legal. E a tendência agora realmente é esses GPTs personalizados começarem a ficar refinados com o tempo, né? E então vamos acompanhando aqui semanalmente. Acho que ainda vão ter novidades, tanto sobre a forma como esses GPTs serão monetizados. Tem bastante desenvolvedor, pessoas que estão construindo aí novos GPTs ansiosas por isso, e normalmente quem começa logo no início desse tipo de movimentação sai na frente, né? Então vamos descobrir aí. Para profissionais de marketing já existem vários. Acho que talvez nos próximos episódios a gente pode trazer até algumas sugestões. E, além disso, também trazendo outras novidades aqui, um dos grandes podcasts aí que também fazem resumos sobre assuntos relacionados à inteligência artificial, fez aí um artigo, né, de dos níveis de AGI ou AGI, né, e eu queria que você falasse um pouco aí sobre isso, o artigo que foi feito, faz um resumo aí para a gente de quais foram os pontos principais sobre isso. Olha, o artigo ele é do Shane Lag. Shane Lag é cofundador do DeepMind, que é a parte de AI da Google. E um dos pontos é que ele prevê que até 2028 nós teremos AGI, né? Uma inteligência artificial super-humana em todos os aspectos. Então, o que isso significa? Que em todos os aspectos esse computador vai ser melhor do que um ser humano. Ele divide aqui hoje, né, a inteligência artificial como narrow, que seria estreita, ou vertical, que é uma que só trabalha em um modelo, por exemplo, vou trabalhar com imagem, criação de imagem. Isso seria uma inteligência artificial narrow. Ou, por exemplo, jogar xadrez, né? Me especializo nisso, né? A gente poderia traduzir talvez como especializada. E uma geral, né, genérica, que é como o ChatGPT, né? Agora ele cria imagem, ele fala, ele vê, ele identifica texto, ele identifica dados, enfim. E o que ele coloca? 5 níveis de inteligência artificial, né? O zero, o emerging, que é o nível 1, o nível 2, que é o competente, que ele já supera 50% do ser humano. 50% dos humanos, né, estão abaixo do que aquela AI consegue fazer.
O level 3, que é acima de 90%, o 4, acima de 99%, e o super-humano, que ela supera todos os seres humanos. Tem um exemplo bem legal aqui de inteligência artificial estreita, que é o jogo de xadrez, né? Tem uma série até no Netflix sobre o AlphaGo, que foi uma inteligência artificial desenvolvida que ela era o level 4. Ela venceu 99% dos seres humanos. Ela foi derrotada pouquíssimas vezes. Aí o Google foi lá, comprou o AlphaGo e desenvolveu o AlphaGo Zero. O AlphaGo Zero foi uma inteligência artificial desenvolvida que aprendeu a jogar xadrez sozinha. Ela jogava com ela mesma. E depois de 70 jogos entre ela e ela mesma, ela passou a superar todos os seres humanos. Ela nunca foi derrotada no xadrez. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial, né, especializada, super-humana. Ninguém consegue superar AlphaGo Zero. Né? E a gente tem exemplos já de outras inteligências artificiais aí que superam 99%, que são, por exemplo, o Grammarly, né? Ou algumas ferramentas de revisão de gramática. Hoje elas são super avançadas e provavelmente superam até especialistas. Mas aqui, o que ele começa a olhar e questionar é justamente que em até 5 anos, ele acredita que nós vamos chegar a ter uma inteligência artificial geral, super-humana. Então, ele desenvolve isso. E o interessante é a gente começar a entender que já tem gente olhando para isso e que a gente tem questões de a gente precisa, né, começar a se adaptar e também pensar em segurança, que volta um pouco naquela questão que é o que a OpenAI está pensando, né? Exatamente. Inclusive, você falou do Grammarly, é uma das minhas ferramentas favoritas. E desde que eles colocaram o AI, eu fico muito feliz para quem escreve muito, para quem trabalha com redação, não só redação publicitária, mas qualquer tipo, assim, acho que é uma das melhores ferramentas até hoje, assim, eu acho sensacional. Vamos lá, a gente tem mais lançamentos essa semana, mais novidades, que uma delas foi a AI Pin, uma startup também focada totalmente em inteligência artificial, né? E que ela se chama. O nome da startup é Humana, ou Human, em inglês, né? E ela Exato. lançou a AI Pin, um dispositivo que é vestível. Como que é essa startup? Bem diferente. E é legal porque as startups agora já estão começando já a entrar direto em soluções com inteligência artificial, né? Isso já vai mudar muita coisa daqui para frente. A Humane, ela é uma startup que ela levantou 241 milhões de dólares. Inclusive, um dos investidores foi o Sam Altman e a Microsoft. E os que fundaram foram ex-veteranos da Apple. Então, assim, são pessoas que entendem de produto, né? E eles desenvolveram um PIN, que é um negócio até relativamente grande, que você consegue, né, apoiar aqui ou colocar ele na sua camiseta, na sua roupa. E ela tem o quê? Um microfone, porque ela fala, ela escuta, né? Um microfone que para ela escuta, e ela tem ela fala também, né? Você consegue escutar ela de volta e ela tem câmera. Ou seja, ela fica gravando ali em tempo real o mundo inteiro e você pode acessar o chat GPT nela e fazer ali tudo que o chat GPT faz, ou seja, ela pode estar olhando uma imagem e traduzir ela para você, né? Eles deram exemplo aqui, ela pode analisar a foto do seu alimento e trazer informação do conteúdo nutricional. Achei horrível esse exemplo que eles trouxeram, porque não é nada que você não possa fazer com o seu celular em 2, 3 segundos, mas enfim, eu posso imaginar exemplos melhores, né? Do tipo, você pode estar conversando com uma pessoa numa língua que você não fala e o seu PIN te traduzir em tempo real. Então, você pode ter ali uma conversa muito mais rápida. Ou eu vejo também isso numa aplicação para cegos, né? Para entender o mundo ao seu redor ali sendo traduzido em tempo real. E, assim, achei interessante, não sei se é o melhor uso você ter um PIN, né? Tem outras iniciativas como o óculos da Meta, né? O Meta Ray-Ban, e eu já vi algumas pessoas, né? Tem um amigo que comprou e postou um vídeo no Instagram dele fazendo um tour de helicóptero por Las Vegas com esse óculos, e ele grava ali o tempo todo e ele já faz os melhores momentos. Isso eu achei muito interessante, porque é algo que, para você levar numa viagem, faz muito sentido, né? Às vezes você não quer ficar ali com o celular gravando toda hora, né? Você pode ficar curtindo o momento e, claro, depois ter toda aquela gravação em tempo real. E tem também uma outra que ficou famosa, que é o Pendant, né? Que, na verdade, é um colar
que ela fica só escutando tudo que você fala e as pessoas falam ao seu redor, e basta você falar, por exemplo, olha, essa é a voz da Juliana, e ele sempre vai saber que você é a Juliana, e eu posso falar assim, Pendant, você lembra o que a Juliana falou comigo na semana passada? E ele vai lembrar, né? Então, esses são alguns dispositivos que estão evoluindo aí, não se sabe muito, né, se ele vai ser super adotado, e tem críticas em relação à ética, né, no sentido de se a gente está conversando aqui, meu PIN está gravando, quão ético isso é, né? Será que você quer que essa conversa esteja sendo gravada ou não? Esse tipo de coisa, né? E talvez um pouco diferente de alguns outros devices, né, aparelhos dos últimos, talvez, 5 a 10 anos, que foram lançados, como o próprio óculos que você colocou, até um possível lançamento aí num valor mais acessível, parecido com o valor de um celular, faça essa curva de adoção ser um pouco diferente, né? Vamos ver como que serão os próximos capítulos dessa PIN. Ela me lembra muito um filme que possivelmente muitas pessoas assistiram, que se chama Her, que é a assistente pessoal da pessoa, do personagem, e todo mundo tem a sua própria. É praticamente um PIN, só que no ouvido, né? Vamos ver. E é engraçado que você comentou o exemplo da comida, conforme você estava falando, eu pensei muito que possivelmente isso pode até mudar a forma como a gente conhece hoje em dia o mercado de creators, né, os influenciadores, mas que de certa forma, no meio de marketing, publicidade, se a gente for ser bem conceitual, ainda é um mercado novo, ainda está em evolução e pode acabar mudando. E creio eu que muitas coisas ainda vão mudar da forma que a gente utiliza várias coisas. E o próprio Bill Gates, essa semana, falou que inteligência artificial vai acabar mudando a forma como a gente usa o computador, essa afirmação dele. O que você acha, Leandro? Olha, essa para mim é uma das notícias que mais, assim, mostra como realmente, provavelmente, a gente vai migrar o modo como a gente utiliza um computador ou um device, né, para realmente você não só clicar e digitar, né? Porque ele fala muito que a grande mudança que aconteceu no computador foi aquela de quando você desenvolveu o clique, que antes você fazia tudo escrito, né, que era aquele DOS, aquela coisa, aquela interface mais antiga, e depois você passou a usar o clique, e é mais ou menos isso que você utiliza hoje no computador, e no celular você tem umas evoluções, claro, mas que agora a gente vai ter outras interações, né, com os devices. Por exemplo, esse ponto de a gente ter o GPT Vision, né, o nosso computador agora ele enxerga, o Whisper, ele fala, né, ele escuta, né, com esse PIN, com o celular. Então, os nossos devices eles vão começar a ter novas funções e, no final das contas, eles também vão ter os agentes de AI, né, que vão poder olhar o que a gente faz e repetir. Então, você ensinar ele a preencher uma planilha, por exemplo, né, do que você estava fazendo. Então, eu acho que isso pode mudar muito, né? Um exemplo que eu fiquei pensando, poxa, quem já usou o Duolingo? Ele é tudo clicável, né? E é muito diferente de você ter uma aula com alguém, né? Da experiência de você ter um professor. Mas a partir do momento que o GPT fala com você, que ele te escuta, que ele tem uma informação, qual é a dificuldade de transformar isso num aplicativo que seja muito parecido a um professor, né? Que você fala e tem aquela interação de volta. Eu acho que a gente vai sentir muito isso no longo prazo, conforme, né, as pessoas vão tendo essas ideias de como realmente adaptar os aplicativos e alguns modos de trabalho para essa nova realidade, né? Porque, claro, a gente tem que adaptar isso, desenvolver essas novas funções e as pessoas têm que adotar, porque a adoção ela também é lenta. Então, um dos pontos aqui é que realmente isso vai mudar, mas vai levar anos, 5, 10 anos para a gente ver a diferença, mas realmente, nos próximos anos, tem uma certeza, o modo como a gente trabalha no computador, no celular, ele vai mudar e vai incluir mais dessas funções, né? Essa já é um spoiler, vamos dizer assim, para os marqueteiros aí que focam mais em segmentações, audiência. Provavelmente o comportamento do usuário vai mudar. Gostei muito do exemplo do clique do mouse, que eu acho que não é tanto a nossa geração, mas nós ainda, que, sei lá, os millennials, né, a gente ainda pegou um pouco do DOS, talvez um pouco da nossa infância, início até a adolescência. Então demorou, acho que talvez mais de uma década para começar a mudar isso. E um dos grandes empresas que foi precursora disso foi, acho que a IBM, foi uma alavanca, uma âncora, né, nesse sentido de computadores, até a nível mundial,
E a gente está começando a ver vários players entrando nesse mercado de forma ou de outra, sejam startups, como a gente mostrou agora. E a Amazon, né? A gente não comentou da Amazon, acho que a gente comentou bem rápido no episódio anterior sobre, me lembro, mas a Amazon também está fazendo seu próprio LLM, né? Seu próprio GPT. Exatamente. Saiu aí a notícia de que a Amazon está treinando o seu modelo de linguagem, que vai chamar Olympus, né? E a ideia é que ele vai ter 2 trilhões de parâmetros. Lembrando que o GPT-4 tem 1 trilhão de parâmetros. E, inclusive, assim, tem um ponto sobre esses trilhões de parâmetros que está ficando cada vez mais difícil para esses modelos terem mais informações. Até pensando que a gente tem mais leis agora, né? Então, o próprio GPT-5 está com dificuldade de ter novas informações. Eles até abriram um modelo que você pode enviar lá informações privadas se você quiser treinar o GPT-5, né? Não sei porque alguém faria isso, mas eles estão pedindo isso. Me deem suas informações aí, de graça, você não ganha nada. Mas a Amazon está aí dizendo que vai ter 2 trilhões, eles têm a cloud deles, né? E quando você coloca na cloud deles, eles podem usar muita informação para treinar. Então, como a gente falou, né, que tinham 4 modelos que eram realmente LLMs que podem vencer no longo prazo, agora tem um quinto, porque a Amazon é sim uma empresa, né, que tem porte, que tem capacidade de desenvolver um LLM para competir com os outros, né? Então a expectativa é que vem aí para 2024, mas vamos ver o que vai sair, né? E essa semana eu também estava vendo algumas coisas sobre pitches, enfim, discursos comerciais, e eu vi um youtuber fazendo uma crítica de que os próprios LLMs que forem aparecendo daqui para frente, elas vão ser comparadas ao GPT. Então é como se fosse um GPT da Amazon e tudo mais. Coisa que, para quem já acompanha aí Airbnb, Netflix, que basicamente revolucionaram modelos de negócio, né? Até hoje a gente fala assim, Netflix de alguma coisa, Uber de alguma coisa. Então, provavelmente, o GPT começou a fazer uma revolução que a gente está visualizando, presenciando agora em relação a isso. Vamos ver como que vai ser para 2024. Eu acho que realmente tem porte e dados, né? A Amazon tem muitos dados que eles conseguem fazer isso. Eu acho que a briga agora vai ser por dados. Eu tenho mais uma notícia sobre esse ponto, mas eu vou deixar para o final, uma fofoca sobre essa briga de LLMs contra o GPT-4. Olha, essa até eu quero saber. Porque, olha, a gente já falou aqui da Microsoft, já falou da Amazon, a gente precisa falar do Google em algum momento também, que dessa semana a grande novidade, até eu ainda não estou tanto por dentro, que é a implementação de inteligência artificial no Google Ads. Então, vai utilizar aí mais recursos para as campanhas de Performance Max. Como que vai ser isso? O que isso vai trazer aí de diferente em relação a tudo que a gente está falando até agora? Legal. O Google anunciou que no Google PMax, que é o Performance Max, ele vai começar a utilizar, né, já vai disponibilizar agora funcionalidades de AI para sugerir e gerar títulos, criar descrições e gerar imagens automaticamente, né? Era bem óbvio que o Google ia nesse caminho, né? Então, isso com certeza vai trazer ganho de performance se você consegue gerar títulos e imagens, né, em uma escala grande e testar tudo isso, né? O Facebook, né, Meta, já tinha aí falado sobre, já tinha divulgado o seu lá em outubro, mas não gerando imagens, né? Na verdade, o Facebook ele teve um foco ali no scaling, né? Que seria, né, mudar o tamanho da imagem, adaptando uma imagem para qualquer um dos formatos, né? Ou resizing ou auto-scaling, né? E o Google já veio aqui dizendo gerar imagens, né? Eu preciso testar ainda e fico um pouco com o pé atrás nesse ponto, porque realmente, assim, a geração de imagens para realmente levar para o público, muitas vezes ela não está ainda num aspecto muito avançado, né? Você pode gerar para algum post mais simples, mas a gente tem visto que não é tão fácil assim, tão rápido. Então, se for uma imagem simples, um ajuste, é muito mais realista, né? Vamos ver, eu ainda não entendi bem o quanto que vai ser revolucionário essa implementação de inteligência artificial, mas os sinais dizem que para ads e anúncios online em geral ainda tem um caminho para percorrer, principalmente aí, como você disse, na parte de criativos. E a Gemini, a Google Gemini, o que aconteceu? A gente não vai ter novidades também?
Sim, essa é a grande fofoca aí que eu prometi. E a Google Gemini, que é o modelo de inteligência artificial prometido aí, né, pela Google para bater de frente com o ChatGPT, né? No começo do ano, quando o GPT-4 foi lançado, a Google falou assim: não, a gente já tinha um negócio desses, é que a gente não quis lançar, porque a gente estava pensando em segurança. Engraçado, né? Passou o ano inteiro e o que eles já tinham não saiu. Bom, a fofoca saiu aí num site que chama The Information, que o Google Gemini foi adiado, né? A promessa é que eles iam lançar agora em novembro de 2023, mas eles adiaram para Q1 de 2024, e a razão seria que o Google Gemini ele não está no mesmo nível do ChatGPT 4. Então, assim, se é para lançar um negócio que está abaixo do GPT, eles preferiram não lançar, né? Porque justamente como você falou, o GPT-4 hoje é o padrão, é o principal, né? É o mais avançado. Então, assim, a Google não quer lançar algo inferior, não faz nem muito sentido, né? Então, eles adiaram esse lançamento, não vamos ter inteligência artificial da Google nesse ano aqui sendo lançada, né? Caramba! Bom, 2024 promete, provavelmente a gente vai ter briga de gigantes aí sobre isso. Bom, a gente vai depois colocar no nosso post do aimarketingbrasil.com todos os links, tudo que a gente falou aqui, um resumo desse episódio, que eu acho que tem bastante novidades. Eu fico até preocupada que toda semana a gente vai ter aí muitas informações para todos os profissionais de marketing que estão ouvindo a gente. Se você tiver alguma sugestão de tópico, alguma novidade que você tenha visto, pode mandar para a gente que a gente vai inserir também. E vamos ficando por aqui nesse episódio, certo, Leandro? Certo, bastante coisa aí que teve essa semana e estamos animados para a próxima semana também. Exato. Às vezes eu fico com um misto de animação com medo, que eu não sei quanta coisa vai aparecer em uma só semana. É bastante coisa, rola um fomo mesmo. Pessoal que está assistindo, muito obrigada por ouvir a gente, assistindo e ouvindo, né? Muito obrigada por assistir e ouvir a gente mais uma semana, e eu espero todos vocês aí nas novidades do AI Marketing Brasil na semana que vem. Até lá, gente. Tchau.